O título da mensagem desta noite, guarde bem isso no seu coração, é: tenha calma, o Senhor vê o coração. Uma mensagem que, quando Deus me deu esse título, eu falei: meu Deus, o que eu vou ministrar? O que eu vou falar? E Deus é fiel e nós vamos entregar tudo que Deus preparou, amém? Você fez muito bem em ter vindo aqui nesta noite. Você fez muito bem não ter perdido essa reunião, porque o Senhor Deus tem uma palavra para as nossas vidas, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Olha só o que a palavra de Deus diz. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele refere-se a um período do Antigo Testamento. Este período do Antigo Testamento tem a ver com a aliança que Deus fez com os israelitas no Monte Sinai, dando a eles a lei dos mandamentos. Hoje, em Jesus Cristo, pela fé, toda a humanidade pode desfrutar do cuidado e da proteção de Deus. Mas no Velho Testamento, o único povo que tinha a aliança com Deus era o povo de Israel. Por isso que o crente, ele precisa, hoje eu e você, nós precisamos entender o quê? Diferenciar a antiga aliança com a nova aliança. A antiga aliança era com Israel. Por isso que a Bíblia você vai ver Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, só para você entender, a antiga aliança era com Israel. A nova aliança é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A antiga aliança, Moisés era o mediador. Na nova aliança, Jesus Cristo é o mediador. Jesus Cristo é que nos trouxe. João 1,17 diz assim o texto bíblico. Escute: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. São dispensações diferentes, são testamentos diferentes, são alianças diferentes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O nosso texto base, ele se refere a um período do Antigo Testamento. E isso não quer dizer que este período do Antigo Testamento não seja uma palavra direcionada para nós, a igreja, e você vai entender isso até o final desse culto. Por quê? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Agora, em se falando do nosso texto base, o que está acontecendo aqui é que Deus pediu para o profeta Samuel ungir aquele que seria o novo rei de Israel. O Senhor queria, na verdade, meu irmão, minha irmã, ser o rei de Israel. O próprio Deus queria ser o rei de Israel. Mas de tanto o povo pedir um rei humano, nós queremos um rei, como as outras nações têm, de tanto o povo pedir, Deus concedeu um rei para Israel, que foi o Saul, o primeiro rei de Israel. Mas depois que Saul desobedeceu a Deus, ele foi rejeitado como rei. E é por esse motivo que Deus faz o quê? Estava escolhendo um outro para ungir como rei, como novo rei de Israel. Então Deus fala para Samuel, o profeta, vai até Belém, para quê? Para ungir o novo rei. E quando Samuel vai até Belém, o que acontece? Ele não sabia ainda quem seria esse novo rei. Tudo que Samuel sabia é que seria um dos filhos de Jessé. Então, quando Samuel chega no local em que Deus preparou para aquela consagração, para consagrar o novo rei de Israel, vem então o primeiro filho de Jessé. Quando chega o primeiro filho de Jessé, quando aparece o primeiro filho, Samuel então, ele já imagina, provavelmente é este, por conta da sua aparência e por conta da sua altura. Quantos estão comigo na mensagem? Quantos estão entendendo aqui?
Então Samuel, a hora que ele vê o primeiro filho de Jessé, o que acontece? Ele fala, deve ser esse. Um cara bonito, alto, mas aí vem essa mensagem do Senhor no nosso texto base. O Senhor, contudo, disse ao profeta Samuel, olha só o que o Senhor disse: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Deus está falando que rejeitou esse primeiro filho de Jessé. Não é este Samuel. Embora você pense que seja, mas não é. Eu rejeitei. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Ele está dizendo o seguinte: olha, o homem vê a aparência, mas Deus está dizendo, mas eu vejo o coração. Depois vem o segundo filho de Jessé. A hora que chega lá para Samuel, Samuel já também está esperto, já percebe que também Deus não tinha escolhido esse segundo filho. Chega o terceiro filho de Jessé. Samuel, profeta, também percebe que não era aquele. Enfim, chega 7 filhos de Jessé. 7. E Samuel percebe que Deus não escolheu nenhum daqueles 7. Aí o profeta Samuel, ele pergunta para Jessé o seguinte: estes são todos os seus filhos? Aí o Jessé responde: não, resta ainda o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Aí o profeta Samuel diz o seguinte, preste bem atenção aqui, ó: traga-o aqui, nós não nos assentaremos para comer enquanto o mais novo não chegar. Quando o jovem Davi chega, o pastor de ovelha, o Senhor disse ao profeta Samuel: é este, levante-se e unja-o. É interessante duas coisas aqui. Primeira, que o profeta Samuel olhou quando viu o primeiro filho de Jessé a aparência, por isso pensou que seria o primeiro filho. E segunda coisa, que o próprio Jessé, o pai, não teve o trabalho de colocar o caçula Davi diante de Jessé, do profeta Samuel, porque provavelmente, o próprio pai não imaginava que poderia ser Davi aquele que Deus queria ungir. Então, assim, por olharem a altura, por olharem a aparência, a idade, a função que eles exerciam, tanto Samuel como Jessé equivocaram-se sobre quem seria o novo rei de Israel. É por isso que o Senhor disse: eu não vejo como homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Querido irmão e irmã, Deus não escolhe, preste bem atenção nisso, com base nos critérios humanos. Deus não escolhe ninguém com base naquilo que o homem acha que é bom ou não. O critério de Deus é totalmente diferente. Deus não escolhe alguém só porque a família dele tem um sobrenome forte na cidade. Deus não escolhe alguém só por causa da conta bancária abastada da pessoa. Não. Deus não escolhe alguém só por causa da sua beleza exuberante, de modo algum. Deus não escolhe alguém só por causa da sua capacidade intelectual, não tem nada a ver. Deus, preste bem atenção, Ele escolhe quem Ele quer. Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Eu venho com essa mensagem, com esta palavra para você que se sente pequeno, que se sente incapaz, que está desanimado. Deixa eu te falar, deixa o seu coração pronto e preparado, porque o que importa para o Senhor não são as suas habilidades, não é o seu dinheiro. O que importa para o Senhor é o seu coração contrito, humilde.
Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, Paulo faz uma reflexão aqui muito legal. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, pensem no que vocês eram. Ele está falando para os crentes. O que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Quem éramos nós antes de receber a Jesus Cristo? Quem nasceu, quem teve um nobre nascimento no nosso meio? Quem era sábio intelectualmente? Olha, pastor Coutinho, não era absolutamente nada. Tudo que aconteceu na minha vida, tudo que aconteceu na sua vida é para a glória de Deus. E deixa eu te falar, tem mais coisa para acontecer, tem mais coisa para vir, tem mais coisa para acontecer, aleluia. É importante saber disso. É por isso que o verdadeiro escolhido do Senhor, o verdadeiro escolhido de Deus, ele não fica achando-se autossuficiente. Ele sabe quem ele era. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Tudo que Deus está fazendo na sua vida, a glória é dele. Repita com essas palavras aqui, ó. Deus não vê como o homem vê. Deixa eu falar para você aqui, meu irmão. Talvez você entrou aqui nessa igreja se sentindo insignificante. Talvez você se sente pequeno demais, talvez você se sente incapaz, mas eu quero te dizer algo aqui que Deus manda te falar. A hora que eu estava preparando essa mensagem, Deus não olha o exterior, Deus olha o interior, Deus olha o teu coração. Agora, se Ele olha o teu coração, e se Ele se alegrar com o teu coração, então se segure. Se Ele se alegrar com o teu coração, então se segure. Pastor, segure por quê, pastor? Porque Deus vai levantar pessoas aqui no nosso meio. Deus não tem problema algum de colocar pessoas em posição de autoridade. Deus não tem problema algum em colocar pessoas. Deus quer fazer a vontade dEle na nossa vida, mas Ele precisa encontrar um coração top, legal. Amém, gente? Olha para quem está do teu lado e fala assim: acorda e aí, o pastor já começou a pregar já, aleluia. Fala para ele. Esta noite Deus te pega em nome de Jesus. Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, eu vejo o coração. Eu vejo o coração, eu vejo o interior. O coração aqui, meu irmão, no original bíblico significa homem interior. Nada tem a ver com o órgão que fica no peito, funcionando como motor central para a circulação do sangue. Nada tem a ver. Coração tem a ver com a sede das emoções. Coração tem a ver com o caráter moral, com a índole do ser humano. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o seguinte: que nós, seres humanos, só conseguimos enxergar o exterior de alguém. Nós, seres humanos, só conseguimos enxergar o por fora, o que está por fora de alguém, mas o Senhor é aquele que vê o interior. É por isso que tem gente falando assim: eu não concordo, por que Deus está honrando aquela pessoa? Concorda ou sem corda, não tem problema, porque Deus enxergou o coração dela. Eu não concordo porque aquela pessoa está crescendo tanto, está prosperando tanto. Eu não concordo com isso. Não ligue para essas críticas, não ligue para esses comentários. Sabe por quê? Porque Deus enxergou o teu coração antes de te abençoar abundantemente. Preste bem atenção aqui, meu irmão. Deus vê o interior, Deus vê o coração. Agora, uma coisa interessante, escute aqui, escute. Ouça-me. Muitas vezes nós queremos viver os planos de Deus nos preocupando com o nosso exterior. Só damos atenção para o exterior, aquilo que as pessoas enxergam. Sendo que, na verdade, essa aqui é a espinha da mensagem.
Sendo que, na verdade, nossa preocupação deveria ser com o nosso interior. Pega essa, você vai entender melhor isso. Queremos trabalhar só naquilo que as pessoas estão enxergando. Mas eu quero te dizer, como profeta de Deus aqui, que você precisa trabalhar aquilo que as pessoas não enxergam, que é o teu coração. Mas Deus enxerga. Por que você acha que Deus pede para você entrar num quarto, fechar a porta? Escute, presta atenção. Quando Deus pede para você fechar a porta do seu quarto, só você e Deus, e orar, quem te vê lá? Pastor te vê lá? Esposa ou esposo te vê lá? Pessoas te veem lá? Ninguém te vê, mas quem te vê? Aí o Deus que te vê em secreto te abençoa em público. O problema, falo tudo ou não falo? Ih, começou. O problema é que a gente quer fazer só para os outros verem. A gente não quer fazer no quarto. Tem muitas vidas que você fala, não concordo, por que está crescendo tanto assim? É porque teve muito quarto, porta fechada, teve muita coisa lá dentro desse quarto. Deixa eu te falar aqui, se você aprender o segredo do secreto, então você vai receber aquilo que Deus tem para você publicamente. É muito fácil alguém chegar aqui e dizer assim, pastor Coutinho, olha que legal a igreja, que bênção, a igreja cheia de pessoas, lotado. Mas eu sei o que é estar dentro de um quarto com as cadeiras de plástico empilhadas, com a mão na caixa de som e chorando porque não tinha dinheiro para pagar aluguel, tinha fechado lá o salão. Quem que me viu lá? Os críticos que me viram? Os críticos não têm que falar nada, nunca me ajudaram com uma oferta, nunca me deram uma oferta. Agora eu vou honrar e vou fazer a vontade daquele que sempre me ajudou, o Senhor Deus de Israel. É por isso que antes obedecer ao Senhor, embora as pessoas possam criticar, as pessoas possam falar, antes fazer a vontade do Senhor, porque foi Ele que me ajudou nos momentos de necessidade e é Ele que continua me ajudando. Pode aplaudir a Jesus, glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, receba a palavra em nome de Jesus. Fala para ele, Deus é fiel. Deus está aqui conosco. Aleluia. Meu irmão, então é assim, a gente quer viver o plano de Deus, os sonhos de Deus, mas preocupando só com o exterior, só com o que as pessoas estão vendo. Essa mensagem é para que você se preocupe com o seu interior, preparando o seu interior. Porque se você estiver com o seu interior preparado, Deus vai te achar, seja aonde você estiver, Deus vai te achar. Davi, ele não foi escolhido por Deus com base na altura ou na aparência, mas com base no seu coração. Quando o primeiro rei de Israel, Saul, foi rejeitado pelo Senhor por causa da sua desobediência, Samuel disse algo muito interessante aqui, o profeta. Olha o que Samuel disse para Saul, no capítulo 13, versículo 13 de 1 Samuel. Samuel disse para Saul, Saul era o primeiro rei de Israel, e foi rejeitado. 13:13, disse Samuel, olha, 13:13, está aí? 13:13. Você agiu como tolo, Samuel disse para Saul, quando Saul desobedeceu, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ó Saul, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Versículo 14, mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Quem é esse homem segundo o coração? Quem? Davi. Aí disse para Saul, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Preste bem atenção aqui. O profeta Samuel disse que Deus procurou um homem segundo o seu. Deus continua procurando homens e mulheres segundo o seu coração. Quero crescer, pastor. Quero cumprir os planos de Deus, pastor. Quero fazer o que Deus tem para a minha vida, pastor. O que eu tenho que fazer, pastor? Tem que ficar indo atrás de alguém puxando a sardinha para ver se essa pessoa te alavanca? O que você tem que fazer? Quarto, transformar o coração. Não, eu não sei se você está pegando. Uma chave dessa era para você pagar uma pizza para mim hoje, aleluia.
O que seria um homem, pastor Coutinho, segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus é alguém que tem um caráter compatível com a vontade de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é alguém que tem uma vida justa. O homem segundo o coração de Deus é alguém que tem um coração humilde e quebrantado. Ouça com atenção aqui o que eu vou te dizer. Se você ter um coração transformado pelo Senhor e compatível com a vontade de Deus, certamente Ele te chamará para algum plano nessa terra. Quero profetizar aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai chamar pessoas aqui para um plano maravilhoso. Eu quero profetizar na nossa igreja Pleno Evangelho, Deus vai levantar pessoas no nosso meio com planos maravilhosos. Diga em alta voz assim, para você mesmo, ou melhor, para o Senhor: Senhor, transforme meu coração segundo a sua vontade. Alguém pode dizer assim: pastor, eu não consigo acreditar, pastor, que Deus tem um plano em minha vida, pois há tantas pessoas nessa terra, como Deus vai me achar? Se tem mais de, 7 bilhões de pessoas nessa terra, como que Deus vai me achar? Deixa eu falar aqui, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Se Deus achou Davi lá junto com as ovelhas, então Ele vai te achar também. Pode aplaudir a Jesus, a palavra dele. Isso, glória a Deus. Ô, gente, preste bem atenção aqui. Não tem mais filhos, não? 7 filhos. Cadê os... Não tem mais filhos? Tem um pastoreando. Então traga esse último aqui, porque a gente não vai sentar enquanto ele não chegar. Quando ele chega, Deus disse: é ele. Você imagina só, hein? Nesta noite você ouviu uma voz suave, mas revestida de autoridade, dizendo: é você. É Deus falando: é você que eu escolhi, é você que eu quero. Deixa eu falar uma coisa para você: o chamado de Deus não compra com grana. O ministério de Deus não compra com dinheiro, com grana. Um dia falaram para um pastor: viu, tal pessoa tem inveja de você. Esse pastor não entendeu nada. Ele disse: a pessoa tem milhares de dinheiro mais do que eu. Não é inveja do dinheiro, é inveja do ministério que Deus colocou na vida. Eu quero declarar no nome de Jesus, Deus levantando homens e mulheres no nosso meio, nessa igreja. Se Deus achou Davi lá pastoreando ovelhas, esteja onde você estiver, Deus também vai te achar. Mas o que atrai o Senhor é o quê? Um coração compatível com a vontade dEle. Não importa onde você mora, não importa de onde você veio, não importa a sua profissão, não importa nada disso. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Por que permitir a ansiedade entrar no nosso coração e dizer: quando que Deus vai cumprir o que Ele tem na minha vida? Quando que o Senhor vai começar a agir? Por que deixar essa preocupação entrar? Relaxe, tranquilize-se, acalma-se, porque o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. Agora, uma coisa interessante aqui, que o grande problema é que muitos de nós queremos nos promover e não aguardar a promoção do Senhor. É ou não é? Isso é uma tentação disso, de querer nos promover e não aguardar a promoção do Senhor. Uma coisa muito interessante é que Davi não postou na internet o currículo para ser rei. É ou não é? Ai, pastor Coutinho, não tinha nem internet na época. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, né? É interessante que Davi nunca ficou dando indireta
em Samuel que queria ser o novo rei. Então, né, Samuel? Profeta. Então, né, Samuel? Ixi, sabe, um reizinho, né? Não. Deixa eu te dar aqui uma dica muito importante. Muito importante. Você sabia que você pode provocar uma situação para chegar onde você quer? Você sabia disso? Você sabia que por meio de indiretas você pode chegar onde você quer, você pode ocupar uma posição onde você quer? Mas eu quero te dizer o seguinte, eu nunca oriento você a se utilizar dessas coisas. Não. O que eu oriento você é esperar no Senhor. Sabe aquele crente que diz para o pastor assim: pastor, eu não sei para que Deus me chamou. Eu não sei qual o meu ministério. O pastor acha que eu tenho um chamado pastoral? Que migué, hein, velho? Eu não estou falando aqui, meu irmão, que você não pode desabafar com sinceridade. Não sou contra isso. Isso deve ser desabafar com o seu pastor, conversar sinceridade, tranquilo. Eu estou falando contra a pessoa desabafar, preste atenção, com a intenção de comover a outra a conseguir algo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não dá certo. Escute uma coisa aqui, não chegue em algum lugar só porque você forçou a barra e deu indiretas. Não chegue. Não chegue. Na minha juventude, lá no bairro onde eu morava, nós chamávamos isso de miguezinha. Lá no teu bairro também? Fulano da migué, o varão que dá migué. Que é isso, varão? Varão miguezinho, fica jogando migué. Como que é para jogando verde para colher? É isso aí, né? Não. Pastor, por que o pastor não orienta isso, pastor? Porque quem faz isso não permanece por muito tempo. Provérbios 17:3 diz assim, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O que o texto bíblico está falando é assim, assim como a falsa prata e o falso ouro se desfazem com a presença do fogo, assim também um mal intencionado se desfará na presença de Deus. Não vai durar muito tempo. Não dura. Então agora preste bem atenção e receba essa palavra no teu coração. Não sei se você está recebendo. Agora, se Deus te coloca num lugar, então você vai permanecer. Se você não tentou dos seus métodos, do seu jeito, se você não fez, não, foi Deus que te colocou, então você vai permanecer. Eu prego aqui essas coisas, eu estou pregando aqui para que as coisas de Deus, aquilo que Deus tem, aconteça em sua vida no tempo dele e não fora do tempo. E se falando de Davi ele não se utilizou de nenhum método estranho. Não, ele simplesmente tinha um coração segundo o coração de Deus, e Deus o achou. Simplesmente isso. É por isso que eu disse para você que a sua atenção deve estar em permitir Deus transformar o seu coração, do que você ficar gastando tempo com o exterior. Eu não estou falando aqui que você não deve cuidar da sua saúde, da sua aparência, não tem nada a ver. O que eu estou falando eu estou pregando contra a intenção de impressionar os outros para conseguir as coisas. Quem está entendendo aqui? Infelizmente tem crentes que estão mais preocupados com o que os outros vão pensar do que até mesmo o que o Senhor pensa deles. Infelizmente. Pastor, o que você está pregando aqui hoje? Eu estou pregando o seguinte: prepare o seu coração, prepare a sua mente, deixa Deus transformar o seu coração, o restante Deus faz. Agora tem pessoas que querem o quê? Estão mais preocupados no que os outros dizem, os outros pensam, do que aquilo que Deus pensa. Eles querem mostrar na internet que são ungidos, eles querem mostrar que estão vivendo os planos de Deus, querem mostrar que Deus está com eles,
Ou seja, a intenção dessas pessoas é mostrar para os outros que estão sendo usados e não importa, eles não estão se importando com o por trás das cortinas. Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Você sabia que tem muita gente que está fazendo a obra de Deus, mas não teve a aprovação de Deus? Então fique sabendo agora. Muita gente fazendo a obra de Deus, mas não teve a aprovação de Deus. Por que eu prego aqui como um amigo? Para que antes de fazer qualquer coisa para Deus, você tenha a aprovação de Deus. Aí você vai permanecer onde você está. E ninguém vai te derrubar, o diabo não vai te tirar, não. Mas você vai continuar no lugar que Deus colocou. São pessoas que foram reprovadas, mas passam a pinta que foram aprovadas. Mas pastor, se eles fossem reprovados, por que eles estão recebendo convites para pregar? Preste atenção aqui, receber convites para pregar não significa aprovação de Deus não, sabia disso? A pessoa pode muito bem transmitir uma aparência de servo de Deus e não ser nada daquilo. Ei, deixa eu te falar algo aqui, essa mensagem está forte aqui no teu coração, no nosso coração. Seja o ministério da palavra, ou seja qualquer obra que Deus tem na sua vida, seja o que for, você não precisa se preocupar. Cuide do seu coração, porque Deus vê o seu interior e no tempo certo a promoção de Deus vai chegar. Profetiza para quem está do teu lado, a promoção de Deus vai chegar. Mas antes disso tem que ter o coração segundo o coração de Deus. Fala para ele, receba, meu irmão. Quando estão recebendo essa palavra, Falo tudo aqui ou não falo? Que história é essa que dizer que está vivendo o plano de Deus, mas sai da outra igreja debaixo de briga, contenda e confusão? Que história é essa? Estou vivendo os planos de Deus, pastor. Como você saiu de lá? Cheio de briga, contenda, confusão. Que história é essa? Que Deus é esse que para usar alguém precisa preparar um cenário de brigas? Que Deus é esse? Que Deus é esse que usa pessoas que não se submetem à autoridade, que são rebeldes? Que Deus é esse? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, 1 Coríntios 14, 33. Olha só, o Deus que eu conheço é esse. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Preste bem atenção. Se um dia você quiser viver os planos de Deus, você não precisa ficar forçando a barra, querendo inventar coisas para a igreja e para sair da igreja. Simplesmente fala, pastor, Deus falou comigo, mas eu quero que você fale assim, Deus falou comigo e dá uma... que é para eu sair para viver os planos de Deus. Sabe o que eu vou fazer? Se Deus falou, quem sou eu para falar o contrário? Agora, para sair, precisa arrumar briga? Precisa amar confusão? O Deus que eu conheço é o quê? É um Deus de paz. Você sabe, né? Eu não estou aqui como animador de plateia, né? Você sabe que eu preciso ser o profeta de Deus na sua vida aqui. A coisa é séria, gente. É séria. Agora, olha só essa reflexão. Quantas pessoas, irmão Rogério e demais irmãos, não estão debaixo de uma liderança rebelde? Quantos crentes? Você quer uma dica top? Quem quer uma dica top aí? Quando você for fazer parte de uma igreja, a sua primeira pergunta ao pastor não deve ser: qual curso superior o senhor tem, pastor? A sua primeira pergunta deve ser essa, não. A sua primeira pergunta, pastor, não deve ser: qual o tamanho da sua igreja, pastor? Não, a sua primeira pergunta deve ser essa, não. Sua primeira pergunta também não deve ser: pastor, quantos seguidores o pastor tem no Instagram? Falei bonito agora, não é? É nada, feio demais. Não é essa a pergunta, não são essas perguntas que você tem que fazer.
A sua primeira pergunta que você deve fazer para um pastor, para uma igreja que você está chegando, sabe qual que é? Como você saiu do seu ministério anterior? Diga mais a ele, olhe nos olhos dele e fala para ele assim, ó, diante do Espírito Santo, fale a verdade. Você saiu na bênção ou porque não quis se submeter à liderança que estava sobre a sua vida? Se ele falar, sair na rebeldia, você desaparece dessa liderança, sai debaixo dessa liderança. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, estar debaixo de uma liderança rebelde não será benéfico para ninguém. Não. Eu prego aqui, sabe por quê? Porque nesta noite Deus quer cuidar do seu coração. Eu prego aqui para você saber que para Deus, preste bem atenção, importa mais o seu coração do que os seus talentos. Para Deus importa mais o seu coração do que aquilo que você faz, do que os seus talentos. Já que eu posso falar tudo, então vamos lá. O que adianta fazer a obra de Deus, mas não ter um coração sincero? O que adianta cantar bonito, mas ter um caráter péssimo? O que adianta tocar na igreja, mas não é santificado, não é consagrado? O que adianta? O que adianta pregar bonito, mas a vida está toda errada? O que adianta? O que adianta ser um obreiro na igreja, mas dar um péssimo testemunho lá fora? Compra e não paga. Ai meu Deus, falo ou não falo? Compra e não paga. Está lá a senhorinha que faz o pãozinho, que ganha a vida fazendo pãozinho e compra, para comprar os ingredientes, compra no cartão e faz aquele pãozinho bonito. Aí você vai, dona Maria, dá aqui o pãozinho aqui, eu vou comprar, só que eu não tenho dinheiro agora, dona Maria, eu vou dar semana que vem. Aí vai pegando o pão da dona Maria, pão suado da dona Maria, aí depois na outra semana, dona Maria, eu estou sem um pão, estou sem um dinheiro, dona Maria, mas eu queria mais um outro pão, e vai pegando. Isso é testemunho de crente, gente? Não. Um dia eu cheguei num lanchinho para pagar o lanche que eu tinha comprado fiado, uma época difícil, dava vontade de comer lanche, mas não tinha dinheiro. Ainda bem que tinha amigos que, pode pegar aqui. E eu peguei e fui lá pagar. Quando eu cheguei para pagar o lanche, essa senhora disse: ainda bem que você paga. Eu falei, comeu, tem que pagar. Estou aqui para pagar aquilo que eu devo para a senhora. Ela disse, porque tem crente que não paga. Eu falei, sabe o que a senhora faz? Fala para o pastor desse crente. Ela disse, não dá. Eu falei, por quê? Porque ela é a pastora. Olha para quem está do teu lado e fala assim, misericórdia, hein? Você não, hein? O que adianta? Dizer que é ungido, mas não vive uma vida na presença de Deus. Eu sou ungido, pastor, mas não vive na presença de Deus. Deixa eu te falar, o óleo não vai ajudar a passar na porta estreita não, viu? Pastor, eu sou ungido, vou escorregar melhor na porta estreita. Não vai não. Eu prego aqui para que o seu coração seja transformado. Porque se Deus achar um coração transformado, então o plano dele vai ser executado na sua vida. Porque Deus vê o coração. Se você está conectado com a vontade de Deus, se o seu coração está conectado com a vontade do Senhor, então tenha calma, pois o Senhor está vendo o seu coração e no tempo certo Ele vai operar. O Senhor diz em Isaías 57:15 o seguinte: pois assim diz o alto e sublime,
que vive para todo sempre e cujo nome é santo. Olha o que Deus disse: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. Preste bem atenção aqui, meu irmão. Se você deixar o Senhor transformar o seu coração, então você terá a presença de Deus te ajudando em todos os momentos. Não se preocupe, não fique preocupado com as promessas que Deus te fez. Se preocupe sim em manter seu coração nele, pois no tempo certo o Samuel da parte de Deus vai chegar na sua vida. Eu vejo pelos olhos da fé Samuel chegando em você. Pastor, o que é o Samuel? Aquela pessoa que vai ser instrumento de Deus para virar a chave na sua história. Mas para isso tem que ter o coração limpo, segundo o coração de Deus. Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Prepare o seu coração. Como que eu preparo meu coração, pastor? Simples, com a palavra, ouvindo a palavra, em oração, tirando tempo com Deus, estando na presença dEle. Prepara o seu coração, faça a vontade dEle, e então o Senhor vai agir no tempo certo. Mas o pastor não está me vendo, o fulano não está me vendo, mas Deus vê todas as coisas, e Deus vai te ajudar, amém, gente? Aleluia. Quando você recebe essa palavra, fala: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Fique em pé para a gente orar e louvar o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos, não se movimente, não fica andando na igreja não. Feche teus olhos, não acabou a mensagem. Feche teus olhos. Diga assim: Espírito Santo, obrigado por ter falado em meu coração. Que o meu coração esteja sempre conectado com o Senhor. Que o meu coração esteja conectado com o teu coração. Em nome de Jesus, transforma a minha vida a cada momento. Em nome de Jesus. Eu quero declarar, meu irmão, enquanto você está com seus olhos fechados, daqui a pouco eu vou chamar a nossa irmã Carol aqui para fazer uma oração também. Eu quero declarar no nome de Jesus na sua vida o propósito de Deus acontecendo com você. Você andando naquilo que Deus tem. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus quer sim realizar o plano dele, a vontade dele na sua vida. Mas por favor, não tente impressionar as pessoas. Por favor, não fique correndo atrás de pessoas. Não é um homem que vai mudar a sua história, mas é o Senhor. Então prepare o seu coração para aquilo que Deus tem a realizar na sua vida. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.